Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 18 do mês de Tishrei, do ano 5782. Nós estamos no quarto dia de Sukkot e nós estamos aí nos preparando para receber o Shabat, o sagrado dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, entramos no sétimo dia da semana e, portanto, o sagrado dia do Shabat, né? Então, bendizemos a Hashem, que até aqui Ele preservou as nossas vidas para que pudéssemos estar diante de Sua presença, para prestar a Ele um serviço do coração, um serviço de amor, né? Então, por isso, uma grande característica para os não-judeus realmente é esse serviço do coração, que é espontâneo, voluntário e transbordante em amor. Então, amados, temos diante de nós um serviço a prestar ao nosso soberano, ao soberano dos mundos, o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, a Ele, um serviço do coração, um serviço de amor, né? Então, não resta dúvidas que uma das características que nós encontramos também na semana de Sukkot, na festividade das tendas ou tabernáculos, é exatamente essa questão para nós não-judeus, né? Fazermos como Benei Noach, fazermos realmente um serviço voluntarioso, do coração, um serviço de amor. Isto para Deus é como um incenso suave às suas narinas, é como uma oferta de elevação, é como uma oferta de fogo queimado, né? É uma oferta de gratidão, é uma oferta de amor que nós prestamos ao nosso Deus, o qual Ele recebe realmente com grande alegria. Então, por isso, a Ele a nossa eterna gratidão. Ele colocou-nos neste momento precioso, século 21, sem sombra de dúvidas estamos vivendo, né, a última geração, e essa última geração, ela tem o compromisso realmente de estar conectado com a verdadeira fé monoteísta, com fundamento judaico, com orientação rabínica e seguindo as direções e orientações da Torá através dos sábios do nosso povo. E dessa forma podemos realmente cada dia mais aprimorar o conhecimento, o saber, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí no caminho da obediência que alegra o coração do nosso Pai Celestial. Hoje nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós, nessa graça bendita, né? Hoje nós estamos no dia 18 de Tishrei. Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim para nós hoje: a missão de toda a criação é determinada quase de imediato. E disse Deus: seja luz. O propósito da criação é que o mundo inteiro, até mesmo a escuridão, se torne luz. Então esse é o propósito do nosso Deus. E como que realmente a escuridão e toda a criação ela esteja realmente em luz, à medida que os Benei Noach, nos quatro ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste a oeste, nem que seja uma vida a princípio, aonde você estiver, na localidade que você estiver, você é o centro das atenções. Você pode não perceber, você pode às vezes nem dar valor, afinal de contas eu sou só uma pessoa aqui nessa localidade, né?
às vezes estou num lugar retirado, às vezes estou, né, longe das cidades, etc. e tal, e às vezes você acha que parece que não tem valor, mas tem valor. Parece que você não é observado, mas é observado. Parece que você não tem significado, mas tem significado. Parece que não estão preocupados com você, mas na realidade existe um mundo invisível, um mundo espiritual, tanto do lado positivo como do lado negativo, que estão de olho em você. O lado positivo, ou seja, o lado que está de Deus, quer que você cada vez mais brilhe, cada vez mais venha emitir os raios de luz de Hashem na sua vida e através da sua vida. Por outro lado, as forças negativas, as forças opositoras, seja no mundo visível ou no mundo visível, querem que você fique quietinho no seu canto. Fica aí quietinho no seu canto aí, fica escondidinho aí, fica em casa, né? Fica em casa, a hora que estiver faltando ar, né? Aí você procura socorro. Mas não é bem assim. Seja luz, foi a ordem estabelecida pelo Eterno. Ou seja, fica em casa até faltar o ar, significa que vai faltar oxigênio, significa que a luz vai apagar, a chama da vela vai se extinguir, não havendo oxigênio. Fica em casa, a hora que estiver faltando oxigênio, aí você vai procurar aonde encontrar oxigênio negativo. Você já recebeu a ordem divina, seja luz. E essa chama, ela precisa de oxigênio para continuar existindo. E qual é a forma de continuar respirando oxigênio? É compartilhando a luz de Hashem, é compartilhando a presença do Eterno, é compartilhando a unidade, a unicidade de Hashem, é compartilhando que você é de fato alguém muito especial, porque você é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Deus Altíssimo, o único Deus, aquele que é um, ele não é dois e nem três, nele não há dualidade nem trindade, ele é Echad, ele é um e único, indivisível, por isso que ele não é nem dois nem três, ele não é divisível, ele é um e único, ele é incorpóreo, né? Ou seja, ele não se materializa nesse tempo presente e nem em qualquer outro tempo, porque ele não é corpóreo, ele é incorpóreo. Ou seja, o infinito, En Sof, que é o nosso Deus, no que ele poderia se materializar se ele é o infinito? Por exemplo, o nosso sistema galáctico, nós temos mais de 240 bilhões de galáxias. Sabe o que é isso? Imagina o que é isso? Você poderia viver anos, bilhões de vida e ainda você não chegaria no final deste universo. E ele está além disto e tudo isso está nele. Tudo isso, esses mais de 200 bilhões de galáxias estão nele. Porque ele é En Sof. Como que ele vai se materializar se todo esse universo que para nós seres humanos nós o chamamos de infinito e na realidade ele não o é, porque só há um infinito, o próprio Deus. Então para nós que chamamos, né, a nossa própria galáxia aqui, a nossa própria atmosfera, achamos que é infinito, porque nós não podemos medir, se fala de anos-luz de tal, do nosso planeta Terra até tal planeta X. Anos-luz significam trilhões
de quilômetros de distância, por exemplo, vai somando os anos-luz que tem nessa distância aí, por exemplo. Mas, no que ele vai se materializar para dizer, eu sou o vosso Deus? Por isso, no Monte Sinai, com muita propriedade, Deus falou, Moshe reproduziu. Não vistes semelhança alguma, apenas vistes e ouvistes os trovões, os relâmpagos, o monte fumegante, sentiram o terremoto, melhor dizendo, né? O terremoto, sentiram realmente o passar da voz de Deus, ouviram a voz de Deus nos 2 primeiros mandamentos que ele anunciou a todo o povo. Quando ele foi anunciar o 3º mandamento, o povo disse a Moshe, basta que Deus não fale conosco diretamente, que ele fale contigo e tu fale conosco, porque temos medo de morrer. A experiência, ela foi ao mesmo tempo tão dramática e elevada, ela foi ao mesmo tempo tão física e espiritual, ela foi ao mesmo tempo terrena e sublime, em que o povo sentiu que se Deus falasse mais uma vez diretamente com eles, eles achavam que não suportariam, que morreriam. Então por isso disseram a Moshe, que Deus fale contigo e tu fale conosco, para que nós não morramos. Então, Moshe, depois, novamente, e aqui no livro de Devarim, que a próxima semana vamos concluir o livro de Devarim, com a porção Vezot Haberahar, esta é a benção, nós vemos aí Moshe relembrando todas essas coisas, e mais uma vez ele disse, lembra-te que não viste nenhuma semelhança do nosso Deus. Então, o nosso Deus é En Sof. Ele é o infinito. Como que ele vai se materializar? Então, por isso, ele é incorpóreo, né? Então, não há como expressar materialmente falando, né, Deus. Não há como fazer uma pintura dele, não há como fazer uma escultura, não há como fazer uma expressão de uma estatueta, seja de prata, de ouro, de cobre, de madeira, de pedra e por aí afora vai. Nada há como comparar a Deus. Então, por que é perigoso essa questão no sentido de fazer, entre aspas, né, uma expressão divina através da pintura, de imagens de gesso, ouro, prata, bronze, cobre, madeira, pedra e companhia limitada. Porque além de Deus nunca ter sido visto, toda e qualquer comparação que se faz dele, seja em qualquer uma destas coisas, você comete o pecado da idolatria. Qual que é o pecado da idolatria nesse caso? Você está diminuindo Deus. Você está limitando Deus. Você está rebaixando Deus a estas expressões mesquinhas, egoístas e que não é aprovada por Deus. Então, por isso, comparar a Deus a quê? Só uma expressão. Deus é En Sof. Por isso os nossos sábios falam que ele é a essência de todas as coisas. E se ele é a essência de todas as coisas, só gratidão que cada um de nós precisamos ter para com ele. E com amor, buscar conhecê-lo mais através da sua palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para alegrar o seu coração, é obedecer, para nós não judeus, essencialmente, as 7 leis universais
que estão diretamente conectadas com o conhecido 10 mandamentos. Então, você é aprazível ao nosso Deus. Baruch Hashem. Ok, vamos em frente, que nós temos aí que caminhar, estamos aí nos preparando para o nosso Shabat semanal, o nosso sagrado dia do Shabat, né? Então, Baruch Hashem, a Malu, lá do Distrito Federal, Brasília, lá de São Sebastião, está aí conectada. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. Quem mais está por aí? A Luciana Rodrigues, Baruch Hashem, aqui da região de Marília. Luciana, vai se preparando aí para uma reunião aqui em Bauru, hein? Ok? E também, né, na hora que tiver aí um grupo para reunir, estamos à disposição para levar aí, né, a palavra da Torá e das 7 leis universais, ok? Baruch Hashem. Vamos fazer um terremoto aí em Marília, Luciana. Baruch Hashem, né? Então, louvamos o Eterno por essa dádiva preciosa, né? Também queremos aí mandar, né, um shalom, né, para os nossos amados aí, né? A Leia Souza, de Nova Serrana, Minas, a Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, o Alexandre da Silva Matos, né? Beirute, Líbano. O Alexandre deu uma conectada aí lá do Líbano, Beirute, em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. O Wanderson Bruno, Rio de Janeiro, Claudinei Souza, Cotia, Grande São Paulo. A Exildo Salles, de Fortaleza, Ceará, né? Um shalom especial com muita gratidão ao Renato Menezes, que é o administrador do grupo Brasileiros de Origem Judaica. Então, ao Renato Menezes, né, o nosso shalom especial, um Shabbat Shalom a ti, família e toda a comunidade brasileiros de origem judaica, que de uma forma graciosa e de uma forma muito amorosa tem aí, né, aceitado as nossas lives, o nosso compartilhamento, né, dentro do grupo Brasileiros de Origem Judaica. Ao Renato Menezes, família e todos os integrantes do grupo, seja um shalom especial a vocês aí na tarde de hoje. A Jacilene Salles, de São Paulo, o Mauro Filho, lá de Votorantim, São Paulo. Shalom, Mauro, a ti, a família. O Davi Marte, né? Ele também é de Santo Domingo, República Dominicana, ali vizinho do Haiti, né? Então também o Davi Marte, né, se conectou aí com A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. O Felipe Melonio, o Cláudio Dash, né? A Mariana Vale, a Josélia Farias, de Paraupebas, Pará, o Anderson At Beluri, de Fortaleza, Ceará também, a Marli Stael, né, de Vitória, Espírito Santo, a tia Regina, lá do Rio de Janeiro, a tia Regina, né, que tem aí o seu canal também de receitas judaicas, né, e em cada festividade ela vem com as suas aulas de receitas judaicas aí, né, para aqueles que querem, aqueles e aquelas que querem fazer, né, as receitas judaicas de acordo com as festividades aí. Então, tia Regina, né, shalom, shalom a ti e a comunidade aí no Rio de Janeiro. A Solange da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Samara Leão, Niterói, Rio de Janeiro. O Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. O Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais. A Juraci Maria, lá de Buenos Aires, Argentina. Shalom, shalom, Juraci. Baruch Hashem, a você, família, um Shabbat Shalom por aí. E muita proteção também, né? Israel Araújo, de Poções, Bahia. Felipe Costa, Manaus, Amazonas.
a Sandra Souza, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Maria Isabel Gouveia, lá de Lucélia, São Paulo, interior, o casal Cássio e Berenice Altafini, né, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Raquel Araújo, também lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Agnalcie Vissaço, lá de Brasília, a Calaça Mariá, de Goiânia, William Jesuíno Batista, Juiz de Fora, Minas Gerais, a nossa querida Vânia Branco, Ipatinga, melhor dizendo, Ipatinga, Minas Gerais, a da Liliana Frutal, Minas, o Donizete Castro, de Franca, aqui região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo também, né? Então, o nosso Shalom e o Shabbat Shalom a cada um, né? E aqueles que estarão ouvindo ou assistindo, melhor dizendo, posterior, também um Shabbat Shalom a você, família. E aqueles que nós não citamos, né, a sua cidade, seu estado, né? Vai postando aí posteriormente, né, o nome da sua cidade, de seu estado, para nós registrarmos aqui e podermos anunciar aí. Baruch Hashem? Ok, vamos lá. A nossa leitura de hoje, né, está no livro de Levítico, capítulo 23, e nós vamos ler do verso 24 até o verso 32, né, falando a continuação sobre as festividades, né, e aqui falando principalmente agora sobre o Rosh Hashanah, e daí para frente, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Então vamos lá, capítulo 23 de Vaikra, a partir do verso 23, Deus falou a Moshe dizendo, fala aos israelitas, dizendo, celebrareis o primeiro dia de Tishrei, o 7º mês, como um dia de descanso. Conforme sabeis, embora os meses sejam contados a partir de Nissan, desde o Êxodo, os anos ainda são contados a partir de Tishrei, como sempre foram desde que Adão foi criado naquele dia, né? Então, com os comentários de Rashi, aqui Rashi volta a lembrar, né, que o Rosh Hashanah, ele é o aniversário da criação de Adão, a criação do homem, a criação do ser humano, que foi no 6º dia da criação. 6 dias antes, 25 de Elul, começou o período da criação, Bereshit, no princípio. No 6º dia, Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei, então foi a criação do ser humano. Então, o Rosh Hashanah é essa data específica. Essa festa será conhecida, portanto, como Rosh Hashanah, cabeça do ano, por ser o início do ano novo. Esse é um dia de julgamento em que eu predeterminarei os eventos do ano que começa. Assim, em vossas orações, a mim, nesta data, recitareis versículos da Torá que mencionam minha lembrança de Israel e do toque do shofar, que se deve fazer soar nesse dia. Isso recordará o mérito de vosso antepassado Sarrac, por se ter mostrado disposto a sacrificar-se, bem como o fato de um carneiro, rememorado pela trombeta de chifre de carneiro que tocais, ter sido ofertado em lugar dele. Celebrareis esse dia como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, né? Então, normalmente as festividades, né, na sua maior parte, né, Rashi faz questão de frisar esse detalhe, né? Honrareis esse dia e o Eterno, né, com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, né? Aqui dentro de roupas finas, o que Rashi ele quer dizer são várias coisas, né? A melhor roupa que você tem, se você puder comprar uma roupa nova, né? E procurar comprar uma boa qualidade de roupa, né? Nesse sentido, né?
independente da posição social, a pessoa sempre precisa procurar realmente, nesses dias festivos, vestir a sua melhor roupa. A melhor roupa que ele tem. Ponto final. Ok? Então ele vai vestir a sua melhor roupa. A melhor roupa que ele tem, ele vai usar. Nesse mesmo sentido, né, comida especial. Normalmente tem aí, né, em cada festividade o cardápio, né, judaico dessas festividades, né, e nós, Berinoa, podemos adaptar alguma alimentação a mais para somar nesse requinte de comidas especiais, né? E as preces apropriadas, que normalmente, né, os nossos rabinos, eles compartilham exatamente essa questão aí, né? Por isso, nós temos aí o Marzor, no caso específico de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Temos aí no site rabad.org.br, né, temos lá as questões das festividades e também as receitas específicas para cada eventualidade, né? Então é fazer do dia especial algo especial, né? E podermos realmente demonstrar essa alegria, né? Quando você é convidado para ir no casamento de alguém, no aniversário de alguém, na festa de alguém, você sempre procura colocar uma roupa melhor e se apresentar da melhor forma possível. É a mesma coisa nas questões das festividades a Hashem. As festividades são para Ele, para que nós possamos expressar a Ele a nossa adoração, nosso respeito, nossa reverência, nossa gratidão, o nosso amor para com Ele, né? Então, a nossa alegria é de podermos estar na presença do nosso Deus para as festividades, ok? Continuando aí, verso 25. Não fareis nenhum trabalho mundano nesse dia, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável, e ofertareis oferenda de fogo a Deus nesse dia de festividade. Então, especificamente para o povo judeu, para o povo israelita, a proibição de não fazer nenhum trabalho mundano é real, não se faz mesmo. Mesmo que ele corra risco de ter uma perda irrecuperável. Por exemplo, ele não vai fazer nenhum trabalho secular mundano e ele tem um ótimo negócio para fechar. Se ele não fechar naquele dia, ele vai perder esse negócio excelente. Então ele obedece à vontade de Hashem, ele santifica o dia, não faz nenhum trabalho secular, mundano, ele vai perder aquele negócio, mas não tem problema. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade do dono de tudo, do Criador de tudo. Tudo está submisso a Deus. Ponto final. Acabou. Você vai correr atrás do quê? É melhor ser amigo do rei, não é verdade? Verso 26, Deus falou a Moshe dizendo, apesar de que, conforme vos foi ensinado, deveis celebrar o 10º dia desse 7º mês, Tishrei, como dia de expiação, Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação. A data só produz expiação para os que se arrependeram de suas más ações. Ou seja, o efeito positivo de Yom Kippur é para os que verdadeiramente se arrependam, né? Caso contrário, celebrareis esse dia como ocasião santa, marcada pelo uso de roupas finas e pela recitação de orações apropriadas. Vós vos afligireis, abstendo-se de comer e beber, de untar-vos, de banhar-vos, de usar sapatos de couro e de ter relações conjugais, e ofertareis oferenda de fogo a Deus. Não fareis nenhum trabalho nesse próprio dia, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável, porque é dia de expiação, reservado para fazer expiação por vós diante de Deus, o vosso Deus. A observância dessa data é tão crucial que todo indivíduo que intencionalmente
não se afligir nesse próprio dia, das maneiras mencionadas, será cortado do seu povo, morrerá prematuramente e sem filhos. Similarmente, quanto ao indivíduo que fizer algum trabalho nesse próprio dia, eu farei esse indivíduo perder-se do meio de seu povo, fazendo-o morrer prematuramente e sem filhos. Repetirei essas proibições para tornar aquele que as transgredir passível de múltiplas penas. Não fareis nenhum trabalho nesse dia. Esse é um decreto eterno que se aplicará através de vossas gerações e em todas as vossas moradas. Será um dia completo de descanso para vós e vos afligireis, conforme é dito. Guardareis vosso dia de descanso, começando no 9º dia do mês de Tishrei, à noite, dessa noite até a noite seguinte. Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, né, da Torá, referente à data específica de Sukkot, né? Sukkot traz para nós realmente mensagens, ensinamentos sublimes. E nós precisamos de conexão, realmente, para podermos não somente captar as mensagens, mas entender as mensagens. E principalmente pedindo a Hashem que nos dê capacidade, coragem e ousadia para nós vivermos realmente estas mensagens. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Shalom, shalom, Luiz. Então, uma das coisas que nós começamos a mencionar ontem, vamos continuar, é exatamente sobre essa questão. A Sukkah, ela traz para nós uma respiração de fé, confiança e esperança. E nós não podemos perder essa mensagem. O Zohar Hakadosh, na Sukkah, nos fala a seguinte questão, o Zohar, sobre a Sukkah. A Sukkah, ela é denominada pelo Zohar da seguinte forma: Tselah de Meremenutá. Ou seja, a Sukkah é a sombra da fé. Todo espírito de Hag, HaSukkot, né, a festividade de Sukkot, é transmitir emuná e bitachon. Emuná e bitachon, que significa fé e confiança. Em quem? No único, todo-poderoso. Abandonamos o conforto dos nossos lares e construímos uma cabana coberta com folhagens, né? Até nós comentamos aí. Deu aquela famosa expressão, né? Deu um pé de vento por aqui, que a nossa cobertura da nossa Sukkah foi embora, né? O vento levou tudo. Só ficamos com os alicerces, né? As colunas, né? Então, graças a Hashem, as colunas não perdemos, que são, as colunas representam exatamente a Torá, ok? Então, nós abandonamos o conforto e vamos para uma moradia temporária, frágil, a nossa Sukkah. Essa moradia, que tem uma cobertura de folhagens, né? Esta moradia provisória, e por isso não colocamos nem a mezuzá, né? Os judeus não colocam mezuzá na Sukkah, porque ela é provisória. Nos ensina que não há morada fixa neste mundo. Não há morada fixa nesse mundo. Todos os prazeres materiais são transitórios e efêmeros, e todos os sucessos e insucessos da nossa vida dependem unicamente da vontade do Todo-Poderoso. Não tive sorte em tal coisa, não tive sucesso em tal coisa. Ou eu tive sucesso em tal coisa, eu tive vitória em tal coisa. Não.
Foi isso que Moshe disse ao povo israelita. Não digam que foi pela força do vosso braço que conquistaste a terra prometida. Mas Deus, com seu braço forte, conquistou para vós a terra prometida. Então, eu tive sucesso, ou eu não tive sucesso. Eu tive vitória, ou não tive vitória. Graças a Hashem. Baruch Hashem. Ponto. Simplesmente isso. É isso uma das coisas que nós aprendemos com a Sukkah, a nossa tenda provisória, a nossa casa provisória, a nossa moradia provisória. Essa é uma das mensagens. Então, se os esforços do indivíduo não forem abençoados pelo Criador, não terão nenhuma validade. Por isso o salmista diz que adianta você dormir tarde, não ter o descanso que Deus dá, acordar cedo, cedinho ou de madrugada e durante o dia comer o pão da amargura ou o pão da vergonha e não poder saborear absolutamente nada. Por isso, em vão vigia o sentinela se o Eterno não guardar a casa, a tua vida, a nossa vida. Então, por isso, todos os esforços que nós temos, se eles não são abençoados pelo Eterno, não são nada. Simplesmente isso. Não são nada. E muitas vezes nós precisamos compreender qual é a lição que Deus nos dá nesse sentido. Né? Resumidamente, e para dar um exemplo, né? Nós tivemos aí 37 anos e meio da nossa vida, da minha vida, que simplesmente Deus fez assim, puf, apagou. Simplesmente apagou. E aí? Uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. E aí? O que fazer? Se os esforços do ser humano não são abençoados por Hashem, é nada. 37 anos e meio de vida profissional virou nada. Não vamos entrar no mérito da questão, né? Das questões políticas que aconteceram e assim sucedeu tal fato. Mas, se não fosse realmente o Eterno a olhar para ele e buscar nele refúgio, mais o apoio, família, principalmente a esposa e os amigos verdadeiros, onde nós estaríamos? E continuamos a nossa luta, a nossa batalha. Toda morada, ela é provisória. Hoje, você está assim. Amanhã, você pode estar assado. E se o Eterno não for contigo, então não é fácil. Então, amados, a mensagem de Sukkot, através da Sukkah, ela é uma coisa tremenda. Ela é tremenda. A questão da verdade, da morada transitória, passageira, é algo tremendo. E muitas vezes, né, dependendo dos planos que o Eterno tem para essa ou aquela vida, muitas vezes não é apenas um vento que leva o teto embora, leva tudo embora. E você se vê sozinho, sem nada. Por isso, elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá a ajuda, o socorro, vem dele, que está acima dos montes. Então, realmente, Sukkot é para trazer para nós esta realidade. E nós precisamos estar entendendo
o que de fato Deus quer de cada um de nós. Sem sombra de dúvidas, se não fosse isto que aconteceu de forma específica comigo, hoje eu estaria aqui. Então, a mensagem, ela é tremenda, mas ao mesmo tempo ela é sublime. E o mais importante, ele não nos deixa sozinhos. Isso é importante. Então, dessa forma, os nossos sábios trazem para nós que a festividade de Sucote, ela irradia para nós um espírito de fé e de confiança no Criador. Sem isso, nós não somos nada. Então, os nossos sábios fazem a seguinte comparação para nós entendermos esta realidade. Uma criança não tem preocupações com o que vai comer, beber, onde vai dormir, o que vai vestir, e etc. e tal, né? Ele também não se preocupa se quem vai pagar a sua escola, por exemplo, né? Ele também não se preocupa quando o papai chega e diz, nós vamos viajar, vamos passear. Ele também não se preocupa com as despesas da viagem, o que vai acontecer e etc. e tal. Ele confia única e exclusivamente naquilo que o seu pai está dizendo. Assim, os nossos sábios dizem, assim é Sucote, assim é a mensagem da Sukkah. Não há segurança alguma, não há no que se apegar, só em Deus. E é nisso que precisamos respirar fé, confiança e esperança, somente nele. Da mesma forma, deve ser então a nossa emuná e o nosso bitachon, né? Ou seja, a nossa fé e confiança no Todo-Poderoso. Temos de atingir o grau de acreditar. Esse acreditar está no sentido de confiança em Deus. E nesse sentido, depois de fazermos a devida, no hebraico diz assim, Rishtadelut. Rishtadelut. O que significa Rishtadelut? Significa o esforço que nos compete. O esforço que nos compete. O que nos compete? O esforço. Como que nós podemos entender isso? Aquilo que Deus disse a Yehoshua. Josué 1, 8 e 9. Esforça-te. Tem bom ânimo. Eu sou contigo. Então, Ishtadelut. O esforço que nos compete. Não adianta cruzarmos os braços e esperar que chova dos céus, né, o que você quer. É mais fácil chover canivete aberto do que o que você quer, de braços cruzados, obviamente. Então, realmente, o esforço que nos compete. Sem esforço, você não conquista nada. Ou seja, Deus não abençoa para que você conquiste alguma coisa. Se o Criador achar que merecemos receber o que estamos pedindo, ou que isso nos é imprescindível, Ele nos dará. Tem muita gente que pede a Deus riqueza. Eu quero ser rico, porque eu quero fazer muita oferta, muitas coisas. Quero dar de sedacá, quero ajudar isso, ajudar aquilo. Falar é uma coisa, fazer é outra. Só que Deus, Ele conhece os corações. Só que Deus, Ele sabe o que vai acontecer ali na frente. Então vamos continuar aqui para nós entendermos melhor isso, né? Que nem tudo que pedimos é o adequado para nós. Então, dessa forma, se o Criador achar que merecemos receber o que estamos pedindo, ou que isso nos é imprescindível, é essencial, Ele nos dará sem sombra de dúvidas. Muitas vezes o indivíduo não recebe dos céus aquilo que quer, porque o Todo-Poderoso o está poupando de um teste maior. Nem sempre o que o indivíduo almeja lhe é benéfico. Em muitas circunstâncias,
Isso o engrandeceria e faria com que se sentisse superior aos que o cercam. Como disse o rei Salomão em Coelet, Eclesiastes capítulo 5, verso 12, ele disse assim: Osher Shamur Libalav Lerato, ou seja, a riqueza está guardada ao seu dono para o seu mal. Então, muitas vezes as pessoas pedem riquezas, mas elas se tornarão um grande mal para si mesmas. Elas perderão o quê? Aquilo que nós falamos no princípio. Emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. E ele começa a depositar a sua fé e a sua confiança naquilo que ele tem, na sua riqueza, no seu poder aquisitivo, financeiro, e acaba muitas vezes na arrogância. E isso faz com que ele saia da presença divina. E isso não é bom. Então, dessa forma, né, Rashi, comentando essa passagem, ele dá o exemplo de Korah, né, que se rebelou contra Moshe. Né? Então, Rashi diz que o que prejudicou Korah foi exatamente a sua riqueza e o seu orgulho. Duas coisas que estão sempre juntas, riqueza e orgulho. Esse é um grande perigo que a riqueza traz, porque vem o orgulho. E isso é muito prejudicial à vida da pessoa. A riqueza com humildade são coisas difíceis de andarem juntas. E por isso os sábios dizem que são pessoas especiais que têm riqueza e humildade. Então, quem tem um bom poder aquisitivo e é humilde, continue à sombra da Shuká, que significa continue na sombra da Emuná e Bitachon, na fé e na confiança no Todo-Poderoso. É uma vigilância constante, porque a riqueza, se bobear, você cai na sua armadilha. Então, muito cuidado com isso. Então, a respeito da Ishitadelut, o esforço que devemos despender para conseguirmos sucesso em nossas atividades, a sua necessidade vai conforme o nível espiritual de cada indivíduo. Quando está em um nível elevado espiritualmente falando, o indivíduo tem menos necessidade de se dedicar às tarefas materiais para conseguir os seus objetivos materiais. Mais do que isso, ele tem como obrigação preocupar-se menos com a Rishitadelut, o esforço que devemos despender para conseguir sucesso material, secular, financeiro, pois a nossa emuná e bitachon, a nossa fé e a nossa confiança no Todo-Poderoso, sempre deve ser a nossa garantia de sucesso. Então, os nossos esforços, na realidade, eles precisam estar conectados, ligados, atados no Todo-Poderoso, porque é só dele que depende o sucesso ou não. Nesse contexto, nós podemos recordar Yosef, quando estava no calabouço, na prisão, quando ele teve aquele sonho, quando o padeiro e aquele que servia o vinho, o copeiro, que servia o vinho ao rei, o faraó, né, tiveram um sonho, não entenderam, falaram com Yosef, ele interpretou os sonhos, o padeiro morreu e o copeiro viveu e foi restabelecido, né, junto ao rei. Então, nesse momento em que Yosef viu que o copeiro seria libertado,
e estaria junto do rei. Então, segundo os nossos sábios falam que, principalmente Irache, né, fala que nesse momento Yosef, ele deu aquela descuidada. E ele tirou a sua emuná e o seu bitahon, a sua fé, a sua confiança no Todo-Poderoso, e lançou sobre o copeiro. E ele pediu então socorro ao copeiro. Ó, quando você estiver junto do rei, lembra de mim e fala para o rei, para me tirar daqui. Foi isso que Yosef fez. Então, segundo os comentaristas, principalmente Irache, fala que nesse momento, realmente, Yosef deu uma escorregada e ele acabou se refugiando no copeiro e deixou o Eterno. Por isso que no Salmo 40, verso 5, está escrito: bem-aventurado o homem que deposita sua confiança no Todo-Poderoso. Então, Davi, ele experimentou essa dura realidade, ficou mais 2 anos preso, e aí então ele pôde expressar com muita categoria, né? Bem-aventurado o homem que deposita sua confiança no Todo-Poderoso, né? Então, como diz, né, os nossos sábios, né? Realmente quando Deus escolhe os seus tzadikim, eles são provados no fogo, né? E isso é realmente terrível, né? Então é a mesma coisa, você quer um grande sucesso, mas você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que ser provado se você tem mérito, dignidade, para poder receber essa grande resposta daquilo que você está pedindo. Se o Eterno ver que realmente conceder a você o que você está pedindo, como ele conhece o amanhã, o teu futuro, o nosso futuro, e ele vê que isso será prejudicial para você, ele não vai te responder. E é momento de refortalecer a nossa emuná e o nosso bitahon, a nossa fé, a nossa confiança no Todo-Poderoso, que realmente ele está fazendo o melhor, né? Ele está fazendo o melhor. E podemos dizer, dentro dessa experiência que acabamos de falar, que realmente, se não fosse o agir de Deus dessa forma, né, nós hoje não estaríamos aqui. Provavelmente nós estaríamos aí, não sei aonde, mas, Baruch Hashem, que, como diz os nossos sábios, quando você perde tudo, é porque você pode ganhar tudo. E essa é uma realidade. Então, que nós possamos no nosso dia a dia compreendermos a preciosa mensagem de Hashem, né? Então, a nossa confiança e a nossa fé precisa estar no Todo-Poderoso. Somente Ele que pode nos dar garantia de sucesso. Então, segundo as necessidades, é Ele que vai conduzir para que você seja agraciado, abençoado. Se for necessário usar este ou aquele, vários instrumentos, né? Pessoas que estão numa comunhão com Deus, ou às vezes pessoas sem o saber direito, ele poderá usar, né, pessoas, instrumentos, para que você seja agraciado. E isso é bênção da parte do Eterno. Então, por isso, os nossos sábios falam que a Sukkah, ela é comparada ao pulmão do ser humano, da mesma forma que o ser humano respira o oxigênio do ar e por meio da hematose o seu pulmão se incumbe de distribuir esse oxigênio às demais partes do corpo. Assim também para o israelita e para o não-judeu que está conectado nessa emuná e bitachon ao Todo-Poderoso, então Hag HaSukkot, a festa de Sukkot, então ele respira emuná e bitachon por intermédio dos ensinamentos da Sukkah. Por isso que é importante nós aprendermos as mensagens, os ensinamentos da Sukkah, a nossa tenda temporária. E essa dose de emuná e bitachon é absorvida nesta festividade Sukkot, então ela tem influência sobre todos os dias do ano que temos pela frente. Então, se nós aprendemos corretamente o que aconteceu no mês de Elul,
o exame introspectivo, a busca ao seu eu essencial. Entramos em Rosh Hashanah, realmente com Teshuvah, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Confirmamos isso em Yom Kippur, dia do perdão, para sermos selados no livro da vida para um ano bom e doce. Entramos em Sukkot, onde temos o julgamento das águas. Ainda não se encerrou o período dos julgamentos divinos. E no final de Sukkot, nós temos então o encerramento do julgamento das águas, onde o mundo todo passa pelo julgamento das águas. Se as águas serão boas ou não, se vai faltar água ou não, se as águas virem de forma tempestuosa e vai trazer enxurrada, destruição ou não, se virá uma chuva abundante, mas branda, que venha irrigar a terra para fazer com que ela produza alimento para todo ser vivente, né? Então aí encerra Sukkot dessa forma, o julgamento das águas. Por isso que nós precisamos, né, estarmos rogando ao Eterno, né? Cada um no seu estado, cada um no seu país, para que o Eterno tenha misericórdia e mande boas chuvas e também venha mandar um ótimo chuva abundante, né? No sentido de trazer não uma enxurrada destrutiva, mas trazer bênção, que o orvalho seja também abençoado e não venha queimar, né, as plantações, né, mas que seja um bom orvalho. Então é o período que nós temos aqui até o 7º dia, que nós vamos concluir no 7º dia, na noite, né, ao pôr do sol da próxima segunda-feira, dia 27, onde nós sairemos do 7º dia de Sukkot e vamos entrar no 8º dia, o Shemini Atzeret. Então temos esses dias aí para confirmar ao Todo-Poderoso realmente, né, estas bênçãos para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, aonde nós estivermos, aonde você estiver. Então, aprendendo as lições de Sukkot, nós saberemos que realmente isso vai ter uma boa influência em todos os demais dias do ano que nós temos pela frente. Por isso, né, no livro de Bet Avraham, os nossos sábios explicam que a essência da Sukkot está no fato de que o Yehudi, né, o judeu, o israelita, aqueles que abraçaram a fé monoteísta, abandona a sua residência fixa, segura, etc. e tal, e vai para um reduto kadosh, um reduto sagrado, para estar a sós com o Todo-Poderoso, a Sukkot, né? A Sukkot. Por intermédio destas ideias, conforme esclarecido, né, pelos nossos sábios, podemos entender que o porquê os 7 ilustres, os Shipzim, os 7 visitantes ilustres que vêm em Sukkot, Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e David, vêm nos visitar exatamente na Sukkot, nos dias de Sukkot, e não o fazem em outras ocasiões do ano, dizem os nossos sábios. Esses 7 visitantes especiais, ilustres, não vêm nos visitar em Pesach, nem em Shavuot e nem nos Shabbatot. Escolheram justamente Sukkot, pois uma vez que estão em um plano elevado de santidade, nos mundos superiores, não poderiam descer a este mundo, somente em Sukkot, porque encontram um ambiente transcendente na Sukkot. A Sukkot é um espaço exclusivo, à parte do resto do mundo, e ele é sobrenatural. A festividade de Sukkot, fazendo Sukkot, é algo sobrenatural, espetacular, maravilhoso. Por isso,
os nossos 7 visitantes ilustres escolheram essa data para estar durante os 7 dias. Então, em Sucote, todo aquele que confia em Deus e, a partir de todo israelita, para os não-judeus do Benei Noach, se desliga das coisas terrestres e eleva-se espiritualmente a um grande nível de santidade. Por isso, tem o mérito de receber o Shivaroim, que significa, tem o mérito de receber os 7 visitantes ilustres, né? Então, dentro desse aspecto, buscando aqui, né? Então, hoje, nós estamos exatamente, né, no 4º dia de Sucote. Então, hoje, no 4º dia, nós temos o primeiro a entrar em nossa Sucá, é exatamente Moshe. Ele é o primeiro a entrar na Sucá, seguido por Abraham, Isaac, Yaakov, Arão, Yosef e David. Então, né, nesse sentido, temos aí o que os sábios nos falam de algo maravilhoso para Sucote e a nossa Sucá. Shabbat Shalom. Até amanhã com a graça bendita de Hashem.